fazer uma história que não depende mais da sua decisão pessoal. Depende do que a história vai fazer com isso que foi criado. E a história pode ser de 2 indivíduos, de 3, de 4, 10 mil, milhões, 7 milhões. Depende do que se trata. Tranquilo? Yes? Veja, todo processo de objetivação é sempre a objetivação de uma teleologia. Está claro isso? A objetivação só pode ser objetivação de teleologia. Todo processo de objetivação, ou seja, toda objetivação de uma teleologia, significa que aquilo que o indivíduo pensa acerca do mundo, então ele diz, olha, eu quero abrir o coco. Para abrir o coco eu vou fazer o machado. Para que o machado preste para abrir o coco, o machado vai ter essas características, a pedra vai ter esse peso, vai ter essa forma, o cabo vai ter esse tamanho, vai ter esse peso, eu vou prender a pedra assim. Veja, o que ele está dizendo com tudo isso? Está dizendo, ó, veja, eu conheço o mundo o suficiente para dizer que se eu pegar esta pedra, colocar esta pedra num cabo com este formato, eu prender dessa forma, o machado vai funcionar dessa forma. Ao bater num coco assim, o coco vai abrir de uma forma que eu vou aproveitar a água, vou aproveitar a lama que está dentro dele. Veja, e tudo isso ele está dizendo. Isso significa que eu tenho a força, eu tenho a habilidade, eu tenho a paciência, eu tenho a perseverança, eu tenho a atenção necessária para fazer esse projeto todo. Percebe que o indivíduo, ele começa a construir na cabeça dele como que o mundo vai se comportar na medida em que ele for agindo sobre o mundo. Ele fala, se eu pegar um pedaço de madeira, fizer assim, assado, o cabo vai ser assim. Se eu pegar uma pedra, bater na pedra assim, o assado, a pedra vai ser assim. Se eu pegar essa pedra, colocar assim, o machado vai funcionar dessa forma. Se eu pegar o machado, bater no corpo assim, uma coisa... Você percebe que ele está antecipando na cabeça dele como que o mundo vai se comportar? Veja, quando ele começa a objetivar a ideia, aquilo que ele pensa acerca do mundo, aquilo que está dentro da cabeça dele, aquilo que é a concepção de mundo que ele tem, se externaliza e entra em confronto com aquilo que o mundo objetivamente é. Se ele pegar aquela madeira que ele imaginou que ele ia pegar, fazer isso e ela aqui, quando ele for pegar, ele vai ver se de fato aquela madeira se comporta da forma como ele acha que a madeira iria se comportar. E, portanto, ele tem condição de verificar até que ponto o conhecimento que ele tem da madeira é verdadeiro ou falso. Até que ponto ele conhece a madeira na intensidade, na extensão necessária para promover aquela transformação na madeira para produzir o cabo e o machado que ele está imaginando, que ele está projetando. A mesma coisa em relação à pedra. A mesma coisa em relação à habilidade dele. Ele fala, eu tenho habilidade para fazer a cozinha de casa. 6 meses depois ele descobre que não dá para fazer a cozinha de casa, e contrata um marceneiro para terminar a cozinha da casa. Percebe? Olha, eu tenho habilidade, eu tenho força, eu tenho. Aí quando você começa a fazer, você vai ver se você tem mesmo. Veja, o processo de objetivação, como é a objetivação de uma teleologia, de um produto da consciência, possibilita que aquilo que a gente tem na consciência entre em confronto com aquilo que o mundo é. O que a gente tem dentro da nossa subjetividade se exterioriza, sai para fora, entra em contato com aquilo que o mundo é. E ao isso acontecer, possibilita ao indivíduo ou indivíduo verificarem até que ponto aquilo que ele conhece do mundo é verdadeiro ou falso. Yes? Então veja, todo o processo de objetivação é necessariamente articulado a um processo de exteriorização. Eu vou colocar em alemão, porque isso tem alguma importância, depois vocês vão perceber por quê. É Entäußerung, em alemão. E o processo de exteriorização é o processo através do qual a subjetividade se transforma ao longo do processo de objetivação, concomitante ao processo de objetivação. Você vai transformando o mundo, isso possibilita você transformar os conhecimentos que você tem acerca do mundo e a habilidade que você tem para transformar o mundo. O processo de exteriorização, olha, é o processo de transformação do indivíduo.
transformação significa que o indivíduo agora tem conhecimentos e tem habilidades que ele não tinha antes. Tranquilo? Sim? Veja, ao transformar a natureza, empregando o seu corpo para transformar a natureza, lembra, toda transformação da matéria natural tem que ser matéria natural contra matéria natural, e a única matéria natural sob o controle da consciência é o corpo humano. Então, ao utilizar o corpo humano para transformar a natureza naquilo que a gente previamente idealizou, o indivíduo também se transforma. E ele se transforma porque a objetivação é a objetivação de um projeto que ele construiu na consciência antes de construir o mundo objetivo. Então, quando ele vai construir o mundo objetivo, aquilo que ele pensa acerca do mundo entra em contato com aquilo que o mundo é. E deste contato ele vai tirar habilidades e conhecimentos que ele não tinha antes. Tranquilo? Veja, o indivíduo que tem conhecimentos e habilidades que não tinha antes é um indivíduo que tem necessidades e possibilidades individuais, subjetivas, que não tinha antes. Tranquilo? Certo? Tranquilo, né? Se ele conhece coisas que não tinha antes, ele pode, precisa fazer coisas que ele não podia nem conhecia antes. Ora, veja, se eu tenho necessidades e possibilidades individuais, subjetivas, e necessidades e possibilidades objetivas, significa que eu tenho uma nova situação. A situação pode ser muito nova, ou a situação pode ser um pouco nova. De qualquer forma, eu tenho uma nova situação. E essa nova situação vai comparecer ao indivíduo ou aos indivíduos como uma síntese, fala bem chique, um compósito, lembra Marx, nos grupos, um compósito, tá certo? Zusammenfassung, eu não sei alemão não, viu pessoal? Decorei umas palavrinhas assim só para, tá certo? Zusammenfassung, tá certo? Conjunto, tá certo? Né? Uma síntese de necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas novas. Tranquilo? Olha que legal. Se eu tenho necessidades e possibilidades subjetivas e objetivas novas, essa teleologia não serve mais. Se eu for objetivar a teleologia anterior, eu não vou nem atender às necessidades novas, nem vou explorar as possibilidades novas. Então é necessário que você elabore uma nova teleologia, que o indivíduo elabore uma nova teleologia. Porque agora ele tem necessidades e possibilidades que não tinha antes. E para ele elaborar uma nova teleologia, a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar para o mundo no qual ele vive, do qual ele faz parte. Neste mundo tem necessidades e possibilidades objetivas e necessidades e possibilidades de indivíduo, tá certo? Ele vai olhar para tudo isso e ele vai dizer, olha, não dá para atender todas as necessidades, nem dá para explorar todas as possibilidades. Eu vou ter que escolher qual a necessidade é mais necessária, e aí eu vou ter que escolher qual a melhor possibilidade para atender a essa necessidade. Então veja, só tem um jeito dele elaborar uma teleologia. Ele tem que começar um processo de escolha. Entre as muitas alternativas colocadas pelo mundo, ele tem que escolher. Porque, de novo, não tem possibilidade dele atender a todas as necessidades, explorando a todas as possibilidades ao mesmo tempo. Tranquilo? Olha que legal. O que é o processo de escolha? O processo de escolha é assim, ó. Eu tenho a necessidade por água. Então, frente à necessidade por água, eu posso subir na pedreira, botar fogo na floresta, ir no rio pegar água, tá certo? Deitar no sol ao meio-dia. Veja, você tem uma série de possibilidades. Você vai dizer, olha, para que eu atenda a necessidade de água, dessas possibilidades a melhor é ir ao rio.
Mas isso é porque ele está com sede, está com necessidade de água. Se ele tiver com necessidade, por exemplo, de fazer uma fogueira, e o rio não vai adiantar nada. O rio continua tendo as mesmas propriedades de antes. Antes, para matar a sede, o rio é útil. Para fazer fogueira, o rio não tem a menor utilidade. Para fazer a fogueira, tem sentido você ir na floresta pegar madeira. Mas para matar a sede, não tem a menor sentido ir para a floresta pegar madeira. Olha o que eu estou tentando mostrar para vocês. Para vocês fazerem escolha, vocês têm que começar, a humanidade tem que começar a operar um processo muito complexo e ao mesmo tempo simples, muito rico, melhor dizendo, e ao mesmo tempo simples. Já vai encontrar nada disso, ou deveria estar. Pessoal, não está. Alguém tem uma... Henrique? Ah, pronto. Henrique, eu perdi sua caneta. Está lá em casa. É, algum lugar para isso. Enfim, veja, você começa um processo, você começa a dizer o seguinte: olha, eu tenho uma determinada necessidade, e aqui eu tenho um objetivo. Veja, para essa necessidade 1, esta parte do mundo objetivo presta, o resto não presta. Para ele, melhor? Ah, é? Pronto. Mas se eu tenho uma outra necessidade, é essa outra parte do mundo que presta, não aquela parte anterior. O que faz com que, vamos imaginar, o rio seja útil, o rio de beber água, certo? Não o Rio de Janeiro, o rio seja útil para matar a sede e a madeira, a floresta, seja útil para fazer o fogo. Vocês percebem que a madeira, sendo a madeira, não muda nada nela, ela pode ser útil ou inútil, bom ou ruim, presta ou não presta. O rio, sem mudar nada nele, ele pode ser útil ou inútil, bom ou ruim, dependendo da necessidade humana. Ou seja, você começa a se relacionar com o mundo objetivo a partir de duas determinações. O que o mundo objetivo é, as possibilidades que o mundo objetivo lhe oferece, tal como ele é. E do outro lado, as diferentes necessidades que você tem. Dependendo da necessidade, uma parte do mundo vai prestar e outra parte é inútil. Uma parte do mundo funciona, a outra parte não funciona. Uma parte do mundo é boa, outra parte não é boa. Ou seja, você começa a ter uma relação muito complexa, muito rica, no interior da qual entram dois elementos: as determinações objetivas do mundo que existe fora da consciência e as necessidades de cada indivíduo ou dos indivíduos diretamente envolvidos. Mudou a necessidade, mudou a parte do mundo que presta, que não presta, que é boa, que é ruim, que é útil e inútil. Tranquilo? Esta classificação do mundo, a partir do que o mundo é e a partir das necessidades que a gente tem, isso se chama valoração. E isso, útil, inútil, bom, mal, ruim, bom, são os valores. Tranquilo? Então veja, esta necessidade por escolhas, esta rigorosa necessidade que a gente tem que fazer escolha, para a gente ser capaz de elaborar uma teleologia que dê conta das novas necessidades e possibilidades, isso é o fundamento ontológico, é daqui que surgem todos os complexos valorativos. E daqui, ó, lá no limite, vai sair a ética. Daqui sai a moral, sai os costumes. Lá no limite, sai a ética. Tranquilo? Quer que eu repita? É possível afirmar que nessa relação das necessidades do mundo,
subjetivo e objetivo estão imbricados e não separados? Pode dizer, eles não são idênticos, mas eles são imbricados e não são separados, sem dúvida. Veja, para a elaboração da teleologia, de alguma forma, a necessidade tem que ser levar à consciência, ainda que seja de uma forma falsa, ainda que seja de uma forma falsa no sentido de ser errado, ou falsa no sentido de ser alienada, tá certo? Mas de alguma forma tem que ser levado à consciência. Então, necessariamente, sim. Tranquilo? Vê, o Chazin, ele tinha uma formulação que depois ele abandonou, e eu acho que ele abandonou corretamente, que não é uma boa síntese, tá certo? Mas de algum modo, se vocês levarem em consideração que não é uma boa síntese, portanto não é esse o melhor caminho, mas de alguma forma pega nisso. Ele diz o seguinte, que toda causalidade posta, tudo aquilo construído pelo mundo, pelo homem, é uma ideia objetivada. É verdade, o que é ruim é imaginar que o que existe é só ideia objetivada, tá certo? Claro que é mais do que isso, né? Não é a ideia virada objeto, tá certo? É também uma parcela da natureza que foi transformada, tem outros fatores, mas isso não é inteiramente incorreto, percebe? Então, nesse sentido, o mundo, a causalidade posta, o mundo objetivo que foi construído pelos seres humanos, ele é uma síntese entre consciência e mundo objetivo, determinações objetivas. Esta síntese é algo muito complexo, não é você pegar a ideia e misturar com a agenda, é algo, tá certo? É um processo de trabalho, é um processo de reprodução social, entre ideologia, entre alienação, é uma coisa muito complexa, tem muitas determinações. Isso só torna isso que eu estou dizendo para vocês mais complexo, mas não torna falso, percebe? Então, sem dúvida. E a outra questão que você coloca na sua obra lá, está no lugar de que a teleologia nunca é a causalidade posta, ou seja, jamais vão se encontrar. Claro. Acho que é interessante isso. Claro. Está claro o que você está falando? Por melhor que seja o processo de objetivação, como a objetivação é a transformação do mundo, e esse mundo pode ser relação social ou pode ser matéria natural. O mundo opõe resistências à transformação. Então você nunca, ou raramente, quando consegue é mero acaso, tá certo? Você muito raramente consegue objetivar exatamente aquilo que você planejou. Porque a objetivação implica na transformação do mundo, e o mundo são relações causais que impõem resistência à transformação. Isso falando quando é um indivíduo fazendo uma coisa. Imagina um complexo de indivíduos fazendo um bolo de coisa. A situação fica mais complexa ainda. Quando eu entendi isso, eu relacionei com a questão do Marx, que uma das questões fantásticas da história é que nesse processo entra também as casualidades. Claro. Ele chega lá, eu vou chegar no caso. Chega lá. Acho essa parte. Claro, fundamental. Chega lá. Tranquilo até aqui? Posso avançar? Veja, na medida em que eu fiz a escolha, o indivíduo fez a escolha, e ele então decidiu qual é a necessidade mais necessária e qual a melhor possibilidade para atender essa necessidade, ele constitui uma teleologia. Ele tem agora uma finalidade, nessas circunstâncias, eu vou fazer agora isso. E ao ele tomar essa decisão, ele começa a transformar o mundo. Ele começa o processo de objetivação. Quando ele começa o processo de objetivação, aquilo que ele pensou acerca do mundo entra em confronto com o mundo, do que o mundo de fato é. Começa o processo de transformação do indivíduo. Quando terminou o processo de objetivação, nem o mundo é exatamente igual. Porque agora o mundo tem um nexo causal novo, que foi posto pela objetivação da teleologia. Está claro isso que eu falei? Veja, o mundo, ele tem agora um nexo causal novo, ele tem um objeto novo, que foi posto pela objetivação da teleologia. O mundo não é mais o mesmo. E ao mesmo tempo, o indivíduo não é mais o mesmo. Ele tem habilidades e necessidades
necessidades que ele não tinha antes, ele tem habilidades e conhecimentos que ele não tinha antes. O mundo agora tem necessidades e possibilidades que não tinha antes. O indivíduo agora tem necessidades e possibilidades que não tinha antes. Mudou a situação de novo. Ele não tem alternativa senão, frente às novas necessidades e possibilidades, escolher qual a necessidade mais necessária e qual a melhor possibilidade para atender essa necessidade. Para fazer isso, veja, ele tem que fazer um processo de valoração. Escolhido a necessidade mais necessária e a melhor possibilidade, ele tem uma teleologia na mão. Para atender essa necessidade, explorando essa possibilidade, ele tem que objetivar a teleologia. Um processo de objetivação que arrasta o processo de realização. A humanidade não para mais. Veja, a história dos seres humanos, ela deixa de ser a história da reprodução biológica dos indivíduos e ela passa a ser a história de como, ao a gente transformar a natureza, a gente também se transforma. E, portanto, a cada momento que a gente vai transformando a natureza, os indivíduos e a sociedade vão se transformando. A história da humanidade é a história de como os indivíduos e as sociedades se transformam ao longo do tempo. E não mais a história da reprodução biológica do Homo sapiens sapiens. Deixa eu ser mais preciso. Se você tem uma sociedade que não consegue manter a reprodução biológica dos seus indivíduos, essa é uma sociedade que está desaparecendo, né? Você tem uma tribo indígena, tem 300 indivíduos, na geração seguinte, 180, na outra geração 30, veja, ela não está conseguindo reproduzir, manter os indivíduos vivos. Esta é uma sociedade em extinção. Então, a reprodução biológica dos indivíduos, manter os indivíduos vivos, é algo imprescindível para ter reprodução social. Se os indivíduos, os seres humanos, não estiverem biologicamente vivos, a sociedade desapareceu. Mas a história da gente não é mais a história da nossa reprodução biológica. A história da gente é como é que a gente se organiza em sociedade para garantir a nossa reprodução biológica em condições cada vez mais favoráveis. Veja, não tem o menor sentido chegar para vocês e falar, olha pessoal, a transformação do lobo, tá certo? Do lobo em cachorro, se deu através de um processo de luta de classes que tem uma dimensão ideológica. Não faz sentido dizer isso. O processo de transformação do lobo em cachorro é um processo de seleção natural, em larga medida motivado pela convivência entre o lobo e o homem, que foi se tornando sedentário, tá certo? Então, isso é um processo puramente biológico. Se a gente for contar a transformação, por exemplo, do modo de produção escravista no feudalismo, a queda do Império Romano e o surgimento do feudalismo, não tem sentido dizer, olha, os romanos no século III a.C. tinham este DNA. Bom, 100 anos depois de Cristo, o DNA tinha mudado, a sociedade tinha mudado. Mas depois de 800 anos, o DNA tinha passado por três modificações e a sociedade chegou no feudalismo. Percebe que não tem sentido uma coisa dessa? Não dá para contar a história da humanidade a partir das transformações biológicas, que claro que o Homo sapiens sapiens continua tendo. Claro que continua tendo. Se vocês pegarem, por exemplo, o desenvolvimento biológico do Homo sapiens sapiens, a evolução biológica, né, é algo patente. Por exemplo, como é que a gente sabe disso? Quando Napoleão fazia encomenda de fardamento do exército dele, fardo do exército dele, a gente sabia qual era o tamanho, a altura, a estatura, o peso médio de um soldado do exército napoleônico. Era perto de 1,5 metros. Percebe? A humanidade está aumentando de estatura, está vivendo cada vez mais. Você tem um processo, você tem transformações biológicas que ocorrem em períodos muito rápidos, tá certo? Assim no espaço de 1 ou 2 gerações. Vou dar um exemplo que é meio de brincadeira, mas é verdade. Quando, meados do século XX, por razões que eu desconheço, mas existem, eu desconheço, tá certo? Passou a se valorizar no mundo ocidental mulher de peito grande, o peito das mulheres cresceu. E sabe como é que a gente sabe disso? O tamanho dos sutiãs que eram vendidos na sociedade americana. Você tem, foram vendidos tantos sutiãs tamanho 32, 34, 38, 40, 42. E a quantidade começa a aumentar, a quantidade de sutiã grande começa a diminuir. Depois da década de 60, o peito das mulheres nos Estados Unidos diminui. As fábricas de sutiã têm que mudar o padrão da produção. Isso é verdade. Claro que isso tem a ver com a interação entre as relações sociais, a reprodução biológica. Claro que tem. Eu não sei dizer para vocês como que dá a interação, mas é evidente que tem. Mas
vocês percebem como as mudanças biológicas, elas continuam existindo. Mas não são elas que determinam a história da gente. O que determina a nossa história é como é que o desenvolvimento das relações sociais, como é que o desenvolvimento da relação do ser humano com a natureza vai produzindo necessidades e possibilidades que vão levando a humanidade do primitivo ao escravismo, do escravismo ao feudalismo, do feudalismo ao capitalismo, e Deus escrevendo certo por linhas tortas ao comunismo que está aí batendo nas portas para entrar, tá certo? E olha que Deus tem que escrever muito certo por linha muito torta, tá certo? Tranquilo? Avanço? Veja, para que tudo isso seja possível, é imprescindível que a cada processo de objetivação a gente tenha um outro aspecto do processo de generalização, lembra? Veja, toda vez que eu estou objetivando uma teleologia singular, uma ideia singular, e eu estou objetivando um objeto singular. Mas eu mostrei para vocês que esse objeto, ao ele entrar no mundo objetivo, ele passa por um processo de objetivação, de generalização. Ele passa a ser parte movida e movente da totalidade que existe. Ele interfere na história de tudo que existe e sofre interferências de tudo que existe. Ele passa por um processo de generalização. Tranquilo? Tranquilo? Você está com uma carinha de pergunta. Tudo. Tranquilo? Veja, do ponto de vista do processo de conhecimento, tem que acontecer algo muito semelhante. Você faz um machado, você nunca vai fazer esse machado exatamente igual. O conhecimento e a habilidade que você desenvolveu para fazer este machado, é o conhecimento e a habilidade apropriados para fazer este machado. Para o próximo machado, você precisa de um conhecimento um pouquinho diferente, uma habilidade um pouco diferente. Para o outro machado. Então, se você está objetivando ideias singulares em objetos singulares, o conhecimento que você produz é necessariamente singular. Se o conhecimento for apenas singular, ele só serve para aquele machado. Quando você for fazer um novo machado, aquele conhecimento específico daquele machado anterior não presta. Para que seja possível um processo de acumulação na esfera do conhecimento, é necessário que a gente seja capaz de tirar de cada objetivação singular, de cada experiência singular, elementos de conhecimento que tenham validade para situações as mais variadas no futuro. Eu tenho que ser capaz de tirar da experiência singular, do caso singular, eu tenho que ser capaz de tirar um conhecimento o mais universal possível. Quanto mais universal, mais útil vai ser esse conhecimento. Então veja, o cara começa a fazer machado, ele aprende que a pedra amarela é mole demais, não presta, a pedra preta é muito dura, dá muito trabalho para fazer, não compensa, a pedra vermelha, que é intermediária, de fato é a pedra melhor para se fazer machado. Ele aprendeu, ó, a pedra amarela é muito mole, a pedra preta é média, a vermelha é média, a preta é muito dura. Se 80 anos depois, esta civilização que aprendeu aí isso em relação às pedras, for fazer casa de pedra, ela vai dizer, olha, a pedra de baixo tem que sustentar mais peso, então tem que ser a mais dura, tem que ser a preta. Percebe? Aquilo que você aprendeu fazendo um machado, você generalizou para todos os machados, você fez um conhecimento universal, ó, a amarela é mole, a preta é dura. E isso você aplica nas situações que você nunca imaginou que fosse aplicar no futuro. Você vai fazer uma casa, o alicerce vai ser com a pedra preta. Percebe? Diga. Professor, então, aí por que isso não pode ser trabalho? Esse machado é trabalho, mas a qualidade nova dele não é trabalho. A qualidade nova dele? Não, assim, porque trabalho é só o que está transformado, né? O que está objetivado. Não, o trabalho é o processo de transformação. Então, e o pensamento também é, não é? Mas veja, qual é a diferença entre o processo de objetivação e o processo do pensamento? O processo do pensamento, ele só consegue pensar as necessidades e possibilidades que vieram para o processo de objetivação. Se você não tiver processo de objetivação, o pensamento não tem sobre o que ele pensar.
Por que os animais não pensam? Por que o cachorro não pensa? Por que o macaco não pensa? Por que o passarinho não pensa? Porque ele não está produzindo necessidades e possibilidades novas. Ele não está objetivando. É o processo de objetivação que puxa o pensamento atrás dele. É o processo de objetivação que vai produzindo necessidades e possibilidades novas e vai fazendo com que o pensamento tenha que ser capaz de pensar coisas cada vez mais complexas. É a existência que determina o pensamento, não é o pensamento que determina a existência. Então, o resultado disso, veja, que se você só pensar na fogueira, se você só pensar no machado, se você só pensar no prato de arroz e feijão, você não vai ter nem a fogueira, nem o machado, nem o prato de arroz e feijão. Você vai ter a ideia. Mas a ideia do machado não é o machado. A ideia do arroz e feijão não é o prato de arroz e feijão, percebe? Então, o processo de pensamento é imprescindível ao trabalho. Mas o pensamento só não é trabalho. E sem o trabalho, o pensamento humano não existiria. Mas a gente melhora isso, diga. Certo, quando você coloca essa singularidade que é própria das objetivações, esses elementos que são elementos que está colocando da continuidade na história, que vão se caracterizar como universais depois. Seria aí que nós encontraríamos depois o campo das mediações? Isso tem a ver com isso? Achei! A felicidade dá, mas não falha, tá certo? Parênteses. Há um tempo atrás, vocês nem estavam na faculdade de serviço social nessa época ainda, virou moda, mediação, certo? E toca falar de mediação. Pessoal, o que é mediação? Mediação é algo que está no meio entre duas coisas. Então veja, o que eu posso dizer, a teoria das mediações? Eu só posso dizer isso. Se eu tenho A e B em relação, isto que está no meio entre eles é a mediação entre A e B. A mediação não tem nenhum conteúdo próprio. A mediação só é mediação. O que determina o conteúdo da mediação é os polos entre os quais a mediação medeia, faz a mediação. Então vocês percebem que não tem nenhuma teoria das mediações possíveis, além dessa. Se eu quero falar, olha, qual a mediação entre o Estado e a sociedade civil? Eu tenho que estudar o Estado e a sua relação com a sociedade civil. Não é na mediação entre o Estado e a sociedade civil que eu tenho o conteúdo da mediação. A mediação é dada pelo Estado e pela sociedade civil. Se eu quero a relação entre a profissão do serviço social e o Estado, eu tenho que pegar a profissão do serviço social e o Estado. Não é na mediação que eu vou ter o conteúdo dos polos, é o contrário. É os polos que vão dar o conteúdo da mediação, percebe? Então veja, eu diria para você, tudo que nós estamos falando é mediação. Não tem nada aqui que não seja mediação. Tá, mas Percebe? Sim, mas a gente vive numa sociedade onde as condições reais não se colocam no cotidiano, por diversos fatores que não vale a pena expor aqui, tá certo? Então, vivemos numa sociedade onde a nossa experiência no cotidiano não nos permite aprender a sociedade e o real na sua totalidade, não é isso? Isso é o que eu falei. Então nós temos, veja, de um polo a totalidade da sociedade e do outro polo a consciência, o conhecimento. Pronto. Percebe? Então, entre o conhecimento, a consciência, que essa sociedade alienada possibilita na vida cotidiana, veja, eu tenho um conjunto de mediações, mas o conteúdo dessas mediações é dado por esse polo e esse polo aqui. O processo de alienação não é a mediação, percebe? Quando você fala que o conteúdo é dado, eu posso entender que a mediação me permite desvelar esse conteúdo que não está velado? Não, veja, dependendo do que você está investigando, você pode começar a investigação por aqui ou pela mediação, pela relação concreta que existe.
Você não vai ter uma regra a priori que diz a investigação necessariamente tem que começar por aqui. Vai depender de cada caso. Mas isso é um processo de conhecimento, de investigação. O processo histórico não é necessariamente processo de investigação. O processo de investigação ele pode ir por caminhos diferentes do processo histórico. Tranquilo? Melhorou? Vamos lá, vamos pensar. Mas isso era um caos. Uma vez me levaram para dar um curso em Recife, eu lembro disso até hoje, tem tanta idade. Cheguei lá, foi uma situação, o curso era 4 tardes, era uma coisa assim, eram 40 horas de aula, tinha 800 mediações. A aula terminou, o curso terminou em 20 minutos. Lá o Reiga falou das mediações isso, Marcos falou isso, o Castro nos deu 20 minutos. Bom, e agora? O que vocês querem fazer com o resto do curso? Isso são as mediações, tá certo? Aí, claro, o que eles queriam discutir, na verdade, era o processo da alienação, o capital, o feitio da mercadoria. Ah, bom, então, aí abriu o bairro da curso, discutindo coisa para dedéu. As mediações, 40 minutos para liquidar o assunto, aqui, tá certo? Porque falar das mediações é falar do nada, né? Não é que a mediação não existe, tá certo? Mas o conteúdo da mediação é determinado pelos polos. A mediação em abstrato, quer dizer, pessoal, a mediação é aquilo que faz a mediação, medeia entre dois polos que estão em relação. Não tem mais nada para falar das mediações. É certo? Vou lá? Só Diga. um complemento, já que abriu esse parênteses. Vai lá. No sistema de totalidade social posta, no CAC, os polos existem para além da sua relação ou eles só existem nessa relação? Porque talvez aí exista uma... Não entendi sua pergunta. No sistema, numa totalidade social já colocado, Certo. no qual os polos existem em relação, ou seja, porque Certo. o proletariado, eles existem... Ah, agora, pera. Veja, o polo pode ser uma pedra e uma madeira, pode ser a burguesia e o proletariado. Então, se for da burguesia, as duas classes fundamentais. Vai lá, agora entendi a pergunta. Sim, pode-se pensar a existência desses polos independentes ou eles só existem em mediação? Não, eles só existem em relação, são determinações reflexivas. No caso desses dois polos, burguesia e Existem proletariado. diferentes tipos de mediação e em algumas existem a necessidade da solução dos fatores, em outras Claro, diferentes. sem dúvida alguma. Por exemplo, a existência da pedra não necessariamente implica a existência do passarinho, mas pode ter uma relação entre o passarinho e a pedra. Então, algumas relações, elas não são determinações reflexivas, ou seja, só existe isso, existe aquilo, tá certo? Outras relações não, tá? Tranquilo? E aí cabe uma infinidade de variações, tá certo? Tranquilo? Bom, pessoal, cada pergunta, Queria voltar à pergunta da Vai lá. lá sobre a questão do que será colocou dessa forma. Onde você tentou respondeu que é consciência, não é a consciência que determina a existência, mas a existência que determina a consciência. Como que fica então o ato teleológico no campo filosófico? Assim, a existência determina a consciência, não é a consciência que determina a existência. Eu não entendi direito sua pergunta. Não, porque eu acho que é uma questão que Quanto mais mediada a esfera com o trabalho, complexo social com o trabalho, eu gosto de estar pensando, por exemplo, nas grandes obras de arte, na filosofia, no que o Lukács, a gente vai ver depois amanhã, está chamando das formas ideológicas puras, o complexo ideológico puro, mais mediada é a relação com o trabalho, mais mediada é a relação com o desenvolvimento das forças produtivas, o patamar de desenvolvimento da sociedade. Mas o fato de ser mais mediado só quer dizer isso, você tem mais mediação, você tem uma autonomia relativa maior desse complexo em relação à transformação da natureza. Mas não quer dizer que a transformação da natureza deixou de ser fundante. não é isso. Não é isso? Não. Você está tranquilo. Quando qualquer filósofo, por exemplo, vai tratar de uma categoria abstrata, Certo. e ele vai ter um resultado inovado ou novo, Certo. certo? Esse processo que ele faz, eu não posso atribuir a isso como sendo um trabalho. Eu acho que Não, claro que não. Claro que não. O trabalho o trabalho é o intercâmbio material do homem com a natureza. E esse intercâmbio material do homem com a natureza não é qualquer intercâmbio material do homem com a natureza. Por exemplo, o intercâmbio do escultor com o mármore não
Ele está transformando a natureza, está fazendo uma estátua, mas ele não está fazendo trabalho, está fazendo obra de arte. O cirurgião, por exemplo, que está abrindo o corpo humano, ele está transformando matéria natural, mas ele está produzindo saúde. O trabalho é a relação do homem com a natureza que produz os meios de produção e os meios de subsistência. Então, o trabalho só é o intercâmbio material do homem com a natureza que produz os meios de material, os meios de produção e os meios de subsistência. Só, eu estou vendo a cara da camarada lá, deixa eu avançar um pouco mais, que É, lógico, eu não mais quero claro. interromper isso, porque a pergunta seria bem simples e ignorante. Como que eu chamo esse processo, então? Desse Então, jeito? isso é tranquilo. Isso aqui o Lukács vai chamar de pulsão teleológica primária, ou trabalho. E o outro ele vai chamar pulsão teleológica secundária, ou relações sociais puras. O Marx vai chamar isso aqui de trabalho, e ele vai chamar o resto de relações sociais puras. Puras no sentido que você não tem nenhuma troca material com a natureza, você não tem nenhum elemento da natureza, nenhum átomo da matéria natural. Essa aula aqui, tá certo? Isso aqui é uma relação social pura, é uma interferência de consciência sobre consciência. A gente não está tendo aqui nenhuma transformação da natureza em meio de produção e de subsistência, nesse sentido, tá certo? Mas eu prometo esclarecer isso melhor amanhã, quando a gente entrar na reprodução, eu prometo esclarecer isso melhor para vocês, tá certo? Porque esse meio de materiais de subsistência, como fica o campo do espírito, no sentido de que você... Fica assim, ó. Não. Fica assim, ó. A teleologia é imprescindível ao processo de objetivação. Tá certo? Então, o espírito é imprescindível ao processo de trabalho. Então, mas quando você o desenvolve, não é um trabalho. Claro que não. Porque o trabalho produz necessidades e possibilidades que não podem mais ser atendidas no interior do próprio trabalho. Por exemplo, desenvolvimentos complexos colaborativos. Tá certo? A gente chega lá, eu prometo para vocês, tá certo? Que faltam umas mediações para a gente esclarecer melhor isso daí, mas eu prometo que a gente chega lá, tá certo? Eu prometo, certo? Calma, camaradas, que eu chego, tá certo? 2 minutos, eu chego. Vai ser um pouco mais de 2 minutos, mas eu chego. Posso avançar? Olha que legal, ó. Veja. Portanto, para que o conhecimento que eu vá adquirindo de cada experiência singular, tá claro? Cada objetivação singular, possa ter utilidade ao longo da história, esse processo de conhecimento tem que passar por um processo de generalização. Aquilo que eu aprendo para fazer o machado tem que servir para fazer casa, tem que fazer para eu servir alicerce, tem que fazer para eu servir o calçamento, tem que servir para fazer ponte, tranquilo? E este processo de generalização que reflete na nossa consciência o que o mundo objetivo é, de tal modo que aquilo que eu previamente idealizo, aquilo que eu construo como teleologia, seja cada vez mais possível de ser objetivado com sucesso. Este conhecimento é a ciência e a filosofia. A função social da ciência e da filosofia é promover um processo de generalização do conhecimento que possibilite aquilo que a gente vai tomando conhecimento nos casos singulares, se converta num conhecimento da universalidade, para que a gente possa, nas situações novas que vão surgindo a todo instante, a gente possa recorrer ao conhecimento das experiências passadas. Tranquilo? Diga. Não? Não entendi, não. Não está? Está claro que todo processo de objetivação é um processo singular e que nessa singularidade ele se esgota dele. Ele nunca vai ter um outro processo exatamente igual. Então, o conhecimento que brota dessa experiência singular é um conhecimento muito marcado por essa singularidade. Mas, veja, se a cada vez que eu vou fazer um processo de objetivação, eu não aproveitar o conhecimento e a experiência anterior, eu estou sempre começando do zero. Como é que é possível o processo de acúmulo?
Se eu for capaz de pegar em cada caso singular o que ele tem de universal, o que ele tem de comum entre os outros casos. Este processo de tirar, separar o que ele tem de singular, o que ele tem de universal, é um processo de generalização que é tarefa da ciência e da filosofia. Tranquilo isso? Veja, qual que é a diferença da ciência para a filosofia? A ciência, ela sempre vai tratar de conhecimentos singulares ou particulares, mesmo quando seja universal. Então veja, quando você faz, quando o Newton faz a lei da gravitação universal, matéria atrai matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias, quando ele diz isso é uma lei universal. Mas vocês percebem que é uma lei universal, você pode verificar em cada singular, você pode medir em cada singularidade, você pode avaliar essa lei em cada caso singular. A filosofia só vai tratar com categorias universais. E as categorias universais, elas não são passíveis de experiência desse tipo. Quando a matemática diz a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus, vale para todos os triângulos, do passado, do presente e do futuro. Mas você pode verificar isso em cada triângulo. Percebe? O que a filosofia vai fazer é trabalhar com um tipo de conhecimento, um tipo de categoria que você não pode verificar dessa forma. Pega a teoria estética, por exemplo, pega a teoria ética, ou pegue a teoria do conhecimento, ou pega, sabe lá eu, a ontologia do ser social. Não dá para você fazer experiências científicas para comprovar. Você pode até fazer observações empíricas. Se um dia a gente encontrar uma sociedade que possa se reproduzir sem transformar a natureza, pronto, o trabalho comprovadamente não é a categoria universal nem a categoria fundante. Percebe? Mas você não pode fazer uma experiência para comprovar a universalidade do trabalho. Como é que você pode fazer uma experiência para comprovar, sabe lá eu, que o valor de uma mercadoria é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir essa mercadoria? Percebe? Tem categorias que elas só operam e só existem na sua universalidade. Esse é o campo que a filosofia, é nesse campo que a filosofia trabalha. O que diferencia a filosofia da ciência é o objeto que eles tratam. A finalidade, a função social da filosofia e da ciência é a mesma. Refletir na consciência da forma mais próxima possível aquilo que o mundo é. Para que a gente possa transformar esse mundo com maior facilidade, com maior eficiência. Yes? Avanço? Tranquilo isso? Então veja, todo o processo de objetivação e de generalização, ele necessariamente tem um processo de generalização objetivo e um processo de generalização na esfera da subjetividade. Esse conhecimento que vai ser produzido aqui, olha, ele é necessariamente um conhecimento que tem um conteúdo singular, eu sei como fazer aquele machado, e que tem um conteúdo universal. Eu sei que toda pedra amarela é mole, toda pedra preta é dura. Não sei se é verdade, estou chutando, certo? Tranquilo? Posso avançar? Veja, a gente vive numa sociedade tão desumana, uma sociedade tão alienada, uma sociedade tão duramente, tá certo, desumana, que a gente só consegue viver nessa sociedade com um grau de sofrimento muito grande. Quanto mais alienada a sociedade, mais infelizes os indivíduos são. Além de menos humanos, rebaixa o nível de humanidade todo, mais infelizes os indivíduos são. E o resultado é que a partir do século XIX, mas muito especialmente no século XX, se consolidou na vida cotidiana uma experiência muito dura. Para a gente sobreviver nesta racionalidade desumana do capital, a gente tem que desenvolver um cantinho da existência da gente em que a gente tenta preservar um pouco da nossa humanidade. E a gente começa a funcionar no dia a dia como se a gente fosse, na verdade, duas partes separadas. A racionalidade, que reconhece o que é necessário para sobreviver no mundo, e a afetividade,
que lamenta profundamente ter que viver nesse mundo, mas não pode ter nenhuma relação com essa racionalidade. Se a gente for pensar o mundo com a emoção, a gente desaparece no meio dele, a gente não consegue sobreviver. Você tem que isolar a razão e sentimento, razão e sensação, para que você seja capaz de viver num mundo profundamente desumano. Então isso constituiu na cabeça da gente uma certa concepção que a gente possui duas porções antagônicas, razão e afetividade. A razão reconhece o que o mundo é e como a gente deve se comportar nele. A afetividade é aquele cantinho que a gente preserva um pouco da nossa humanidade. Percebe? Mas isso só é assim, pessoal, porque a gente vive num mundo desumano. Porque a mesma cabeça que pensa é a cabeça que sente. Sensação provoca pensamento. Pensamento provoca a sensação, provoca a emoção. A gente não consegue tratar das nossas emoções, a gente não consegue viver as nossas emoções se a gente não for capaz de dar nome a elas, se a gente não for capaz de raciocinar sobre elas. E o contrário também é verdadeiro. A gente só consegue viver o raciocínio até as suas últimas consequências se a gente for capaz de viver as emoções que esse raciocínio provoca na gente. Veja o que eu estou tentando dizer para vocês. A gente só consegue conhecer o mundo porque a gente sente o mundo. O mundo entra na nossa cabeça pelas sensações que a gente tem. Os 5 sentidos são as portas de entradas do mundo na nossa subjetividade. Se a gente não tivesse os 5 sentidos, o mundo lá fora não entraria dentro da gente. Então veja, quanto melhor eu for capaz de pensar o mundo, melhor eu vou ser capaz de sentir o mundo. Pegue uma experiência assim, pega qualquer um de nós, leva para a floresta amazônica, lança de paraquedas no meio daquele verdume todo, tá certo? Quando você cai no chão, o cara toca o celular, descreva para mim a floresta. Você quer dizer, bicho, isso aqui é uma loucura, é verde, árvore, não sei o que, eu não consigo ver o chão, eu não consigo. Né? Meia hora depois, você já consegue dar uma descrição mais detalhada. Você está conhecendo melhor, você consegue distinguir melhor as coisas. E na medida que você distingue melhor as coisas, você começa a perceber mais coisas. 3 dias depois, você é capaz de dar uma descrição ainda melhor. E você é capaz de sentir a floresta ainda melhor. 10 anos depois que você virou um arqueiro, você conhece